e o podcast Viver Bem traz um tema muito necessário para todas as mães, que é, vamos falar sobre pediatria, sobre os pediatras, esses profissionais que são tão necessários para o segmento da saúde dos nossos filhos. E eu estou recebendo aqui o Dr. Reginaldo Holanda, doutora Kátia Correia Lima, eles são da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte. O Dr. Reginaldo é o presidente, a doutora Kátia vice-presidente. E eles estão aqui para quê? Porque a Soperne lança agora nesse mês uma campanha de valorização do pediatra, não é isso, doutor Reginaldo? Primeiro, sejam bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que não é fácil encaixar aí a agenda de pediatra, né? Uma agenda corrida, e vocês disseram sim ao nosso convite, estão aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? E nós estamos lançando uma campanha chamada Proteger a Criança e o Adolescente, valorizando o pediatra, é promover um futuro saudável, né? Então, essa campanha surge, né, da observação que nós temos há vários anos da dificuldade que uma criança tem na atualidade, especialmente as crianças do Sistema Único de Saúde, de ter um acompanhamento com um médico pediatra, que é o profissional que foi capacitado para atender da melhor maneira possível, com a maior competência, a criança e o adolescente, né? Isso porque não tem pediatra suficiente? É o número de profissionais que falta ou são outros fatores? O que aconteceu no Sistema Único de Saúde é que o pediatra ele foi retirado há muitos anos da atenção básica, né? Com a implantação do sistema de saúde da família, o médico da saúde da família, né, assumiu as unidades básicas de saúde. Só que, infelizmente, no Brasil, nós também não temos médicos da saúde da família em quantitativo suficiente para ocupar todos esses postos da atenção básica. E o que aconteceu? Os médicos generalistas, né, ocuparam esses espaços e, infelizmente, o médico generalista ele não tem toda a competência necessária para fazer um atendimento adequado para uma criança e um adolescente. O profissional, né, que tem toda essa capacidade, essa competência, é o médico pediatra, porque além dos 6 anos da faculdade de medicina, ele estuda mais 3 anos só a criança. Então, não existe nenhum outro profissional médico que tenha as competências necessárias para atender uma criança e um adolescente. Doutora Kátia, qual a importância desse acompanhamento com o pediatra? Você que está aí na linha de frente atendendo essas crianças, qual a importância dessa criança ter esse olhar atento do pediatra, desse profissional que estudou para isso? Bem, o pediatra, ele estando capacitado, ele vai dar esse acompanhamento desde a consulta pré-natal com a gestante no último trimestre da gravidez, para poder melhor interagir com essa família, para ver se aquela família se identifica com aquele pediatra. E, se não identificar, escolhe outro. Mas que, quando a criança nascer, a mãe já vai ter algumas noções, né, do que deverá ser feito e para poder ser um parto mais tranquilo. Até, assim, em relação à amamentação, mostrar a importância, né, que é o que mais a gente preza no ser humano. É um leite da mesma espécie, exclusiva até o 6º mês. A partir do 6º mês, com a introdução alimentar, né, complementar, a gente manteria até 2 anos, né? Às vezes as pessoas acham um absurdo, até 2 anos ficar amamentando, mas isso é o que tem de melhor, né? E a partir dessas consultas, que a primeira seria no 5º dia de vida, a cada mês, o ideal que no primeiro ano de vida pudesse ser visto por um pediatra, porque a criança, hoje em dia o pessoal usa muito o termo salto de desenvolvimento, né? Mas a criança ela está crescendo todo dia, gente. E aí as mães chegam assim, ele está chorando muito porque está no salto de 1 mês para 2. Aí chega com algumas terminologias que, na verdade, a gente nunca aprendeu isso, né? E a gente entende que são coisas de modismo, né, que começam a aparecer, e que a gente tem que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo. Às vezes, elas querem estimular a criança antes do tempo para que aquele meu filho seja mais desenvolvido do que o outro, né, do vizinho. Mas, não, cada criança é única, cada criança ela vai ter o desenvolvimento dela e o pediatra está ali para olhar e ver como é que está se desenvolvendo e intervir, não é, imediatamente no que for necessário para que a criança possa ter um desenvolvimento dentro dos padrões normais.
Na saúde suplementar, né, as pessoas que têm plano de saúde ou vai para a saúde privada, é fácil seguir essas consultas mensais. Eu tive filho, meu filho foi todos os meses para o pediatra. Mas na saúde pública, como vocês disseram que não tem o pediatra disponível, como é que é feito esse acompanhamento? O acompanhamento no Sistema Único de Saúde, em geral, é feito pelo médico generalista, né, que está ocupando o cargo do médico da saúde da família. Em algumas poucas unidades básicas, a gente tem um médico da saúde da família. E, infelizmente, essas crianças do Sistema Único de Saúde não conseguem ter uma consulta com o pediatra na grande maioria das vezes durante toda a sua infância, né? O que a gente considera algo extremamente ruim, porque é necessário que a criança seja vista pelo especialista mais competente, né, em cuidar da sua saúde, né? É dever, né, do Estado. E o próprio Código de Ética Médica diz que a gente deve sempre oferecer a melhor medicina para os nossos pacientes. Então, a melhor medicina para a criança é ser atendido pelo médico pediatra, né? Nós temos uma dificuldade no Sistema Único de Saúde, que a gente não tem o pediatra alocado na atenção básica e temos poucas policlínicas, né, onde seriam referenciadas as crianças com problemas para atender o pediatra. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza, né, num dos artigos, que é necessário que até os 18 meses de vida a criança tenha uma consulta pediátrica, especialmente para avaliar o neurodesenvolvimento da criança, né? Justamente porque a gente sabe da importância de detectar alguma anormalidade e fazer os encaminhamentos o mais rapidamente possível, porque vai melhorar o prognóstico da criança, caso se confirme que ela tenha realmente uma dificuldade de desenvolvimento. Isso não está acontecendo. A gente sabe que não está porque as crianças não conseguem passar pelos pediatras, né? No Rio Grande do Norte, nós temos 426 pediatras, que são os médicos que têm um registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte como pediatra, né? Então, o médico é pediatra se ele estiver registrado no Conselho como pediatra. Então, nós temos 426, só que desses, 78% se encontram na capital. Nós temos 167 municípios no Rio Grande do Norte, mas só em 10 nós temos pediatras. Então, nós temos uma dificuldade de ter pediatra no interior, mas isso passa por várias questões, né? Então, questões de estrutura dos serviços de saúde, questões de remuneração. Então, os pediatras estão concentrados mais em Natal, que é onde tem uma melhor oferta de emprego e melhor estrutura para o seu trabalho, né? Tem uma estimativa, doutor Reginaldo, quantos pediatras são necessários para que essa cobertura seja a melhor? Tem sim. A gente tem no Rio Grande do Norte 12,8 pediatras por 100 mil habitantes, e o ideal é que fosse por volta de 19 a 20 por 100 mil habitantes. E aí, quando a gente analisa por região, nós vemos que na capital nós temos 44,1 pediatras por 100 mil habitantes. Então, a gente tem um excesso de pediatras em Natal, e a gente tem dificuldade de pediatra no interior do estado. E aí a gente já sabe que isso vai tornar, né, vai ser uma dificuldade essas crianças do interior terem essa visão do pediatra em algum momento da sua vida. Mas se a gente tivesse uma política pública de saúde que valorizasse, né, os profissionais e que, né, de alguma forma tivesse incentivo para que os pediatras ou os especialistas se alocassem no interior, em algumas regiões de saúde, a gente teria, né, uma melhoria da saúde da população. A falta do pediatra na atenção básica e a falta da criança ser vista por pediatra resulta em muitas dificuldades. Por exemplo, nós temos queda no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, então o pediatra faz falta. A cobertura de vacinação despencando nos últimos anos, então o pediatra também faz falta, né, nesses indicadores. Mortalidade por causas evitáveis até os 5 anos também é elevada. Então, várias questões a gente percebe que são, né, que a falta do pediatra contribui para que esses indicadores não se reduzam, né? E a melhor medicina para a criança é a medicina feita com o médico pediatra, que estudou para cuidar das crianças e do adolescente. Doutora Kátia, nesses seus anos de atendimento, de experiência, você lembra de algum caso de um paciente que essa consulta com o pediatra foi decisiva
Deve ter vários, né? Para o segmento da sua saúde, para iniciar um tratamento precocemente? Que casos são mais frequentes? Olhe, muitas vezes, o que é que aconteceu nesse meu decorrer, né, do exercício da profissão? Nós tínhamos... o Estado, ele conseguia, a partir do SUS, digamos assim, a ter pediatra. Hoje em dia, quando o Reginaldo fala nesses 44, né, de pediatras para 100 mil habitantes, aí você diz assim, então tem gente, tem suficiente? Não, não tem, porque esses pediatras, eles são distribuídos em UTI, em salas de parto, em pronto-socorros, né? E esses pronto-socorros... Tem os especialistas, né? Esses especialistas. Então, assim... Então, para o atendimento da puericultura mesmo, praticamente é mínimo. Eu não sei se você tem esses dados. Não tem, né? São pouquíssimos. São pouquíssimos. Então, eu já tive, assim, pacientes que chegou no meu consultório e era uma invaginação intestinal. Entendeu? Então, assim, lá deu para me diagnosticar. A criança, ela tinha uns 3 anos. Então, assim, saiu direto para lá para fazer a cirurgia. Então, isso aí me marcou... neurodesenvolvimento. Tem um paciente que, hoje em dia, a gente fala muito em autismo, né? no TEA, a gente usa o TEA atualmente. Mas eu tive um paciente que ele chegou com os dados, assim, com sinais, que me reportou alguns casos que eu já conhecia de autistas adulto e que tinha apresentado aquele sinal, como, por exemplo, rejeitava o peito da mãe, não queria, gritava e não conseguia pegar o peito. E aí eu fui conversar com a mãe. Então, essa mãe saiu do meu consultório assim, arrasada não, ela saiu calada, e depois eu recebo um telefonema imediatamente da avó, assim, super chateada comigo, sendo que eu estava dizendo que a criança era autista. Eu digo, minha senhora, eu não disse isso jamais. Eu estou conversando com sua filha, mostrando alguns casos que eu tive uma criança, que inclusive eu sou madrinha dele, que eu fiquei com essa criança não sei quantos dias, assim, tentando botar para a mamãe, essa criança não conseguia pegar o peito de jeito nenhum. E essa criança hoje em dia é autista. Então, faz isso o quê? Uns 30 anos, mais ou menos, que aconteceu. Então, assim, isso marca a gente, né? Porque a gente quer o melhor. A gente está ali para identificar as coisas mais rápido possível e dar um diagnóstico e fazer uma diferença na vida daquele ser humano. E, na verdade, eu não sei o segmento dessa criança, se realmente, hoje em dia, o que é que ele é. Se ele está normal, se ele está, assim, não tem nenhuma patologia, mas isso, a gente sempre encontra essas barreiras, né? De, assim, orientar a mãe sobre a alimentação, mostrar que alimento é remédio, que precisa ser dado na hora certa, na quantidade certa. E elas, às vezes, preferem seguir os influencers das internet. E faz tudo diferente. Aí, nessa época em que não tem pediatra, aí é que eles fazem a festa, Faz né? a festa, Já chegam assim, não, eu vi isso assim... eu já vi que a Organização Mundial de Saúde mandou dar o leite de vaca com 6 meses. Então, assim, não sabe o contexto, por que foi aquilo, foi colocado, né? Não sabe, na verdade, que não é o ideal. E aí querem fazer tudo da cabeça, né? Aí, às vezes, terminam trazendo problema para aquela criança. Doutor Reginaldo, como é que vocês vão se mobilizar nessa campanha, né? Para atingir os objetivos dessa valorização do pediatra? Pronto, então, né, a gente vai começar, né, falando dessa importância da criança ser seguida pelo médico pediatra, mas o que a gente gostaria de conquistar vocês para se aliarem às sociedades médicas, especialmente a Sociedade Brasileira de Pediatria e as filiadas, para que a gente possa fazer uma grande campanha, né, solicitando que o pediatra seja colocado na atenção básica. E nós sabemos que a grande força que a gente vai ter é contar com o apoio de vocês, das mães, né, da população que quer o melhor para o seu filho. E é claro que o melhor para o filho de vocês é ser atendido pelo médico pediatra. Não tem nenhum outro médico com a mesma competência que o pediatra tem. Então, vocês têm um papel fundamental, né, nessa nossa campanha de valorização do pediatra. E a gente vai fazer vídeos, né, com médicos pediatras falando da importância. A gente vai também pegar alguns depoimentos de famílias, né, que tiveram... falando da importância do seu filho ter sido acompanhado por pediatra, porque a gente sabe
como isso é importante, né? O quanto o pediatra é capacitado para detectar anormalidades que podem ser imperceptíveis para outro profissional da saúde ou para outro médico mesmo, que não tem a especialização, né? Então, a criança não é um adulto pequeno, é muito diferente. Então, quem é capacitado para atender a criança é o pediatra, porque, falando mais uma vez, ele, além dos 6 anos do curso de medicina, ele passa mais 3 anos para ser pediatra, e se ele quiser fazer uma área de atuação da pediatria, tipo endócrino, neo, ele vai estudar ainda mais 2 anos. Então, são mais 5 anos de estudo de pediatria. Então, não tem como um outro profissional ter a mesma competência que o pediatra tem. Essa é a realidade. Eu deixo até o convite para as mães, porque tem as mães da saúde suplementar que têm acesso a esse pediatra, mas mãe sente a dor da outra mãe, né? Mãe se coloca na outra mãe, que todas, mesmo as que têm acesso ao pediatra, também abracem a campanha, que é importante. Isso. Doutora Kátia, vamos falar desse segmento aí? Vamos lá. Da atuação do pediatra. O bebê nasceu. Você já falou da questão do pré-natal, mas aí nasceu o bebê, tem que ter um pediatra ali no momento do nascimento? Com certeza. A gente, quando vai fazer a fichinha, né, daquela mãe, para saber como foi a gravidez, se foi uma gravidez tranquila, se foi desejada, né? Se teve alguma intercorrência, alguma ameaça de abortamento, se teve diabetes, se teve problema de tireoide, algum problema de vascular, né, que sempre, às vezes, elas têm. E aí, a gente já vai se preparando para o que a gente vai receber ali, né? Se é uma criança prematura, se não. Então, nessa assistência, a gente tem que ter aquele minuto ali de ouro para poder tomar as iniciativas e poder reanimar um RNN. Né? O doutor Reginaldo fez muitos anos parte de neonatologia, né? E poder trazer o melhor, né? Para que aquela criança não tenha uma anóxia, assim, que a anóxia seria a perda de oxigênio a nível de cérebro, que vai trazer problemas futuros, né? Então, esse pediatra tem que estar capacitado, né? Tem que fazer um curso. A Sociedade de Pediatria local, ela junta com todo, assim, todo o Brasil, né? Tem esses grupos da reanimação neonatal que capacita aquele pediatra para poder atuar naquele momento. Ali, já colocar no peito, se tiver condições de começar a estimular a amamentação, orientar postura no bercinho, para não ficar voltando o leitinho, porque, às vezes, tem mães, é uma coisa que eu acho muito importante falar para as mães, que elas, às vezes, por ser de segunda vez, terceira gesta, digamos assim, elas já vêm com leite demais, às vezes, tudo muito mais farto, né? E aí elas querem achar que a criança tem que ficar meia hora, 1 hora no peito. E aí não é, gente. Aquilo ali já está tudo mais fácil, aquele bebê foi agraciado, né, com uma maior oferta de leite, então ele enche mais rápido, né? E aquele tamanhozinho de estômago, o tamanho de uma cerejinha, não cabe. Então, às vezes, eles ficam botando pelo nariz e o pessoal já lava o nariz sem necessidade, porque é o leite que está voltando, não cabe mesmo. Então, assim, entender isso, porque elas eram assim, mas o meu outro filho não era assim, ele ficava meia hora, 1 hora, mas isso aqui já não vai precisar. Cada criança é única. Cada criança é única, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Entender, é importante. A família toda tem que estar juntas para poder apoiar, não é? Porque, às vezes, chega um e diz, esse menino está com fome, aí manda comprar uma lata de leite, aí começa a dar o leite, né? Então, esse acompanhamento é importante nesses primeiros dias e vai seguindo a cada mês. A gente vê todo o neurodesenvolvimento, vê se está acompanhando, se rola, se sorri, tudo que está dentro dos parâmetros para que a gente tem que verificar, né? Numa consulta. Vai chegar 1 ano, a gente vai ver se está... Alguns começam a andar com 9 meses, já vi crianças com 9, outros só vão andar com 1 ano e 3 meses. Não, todas têm o seu tempo, não é? A introdução alimentar. Aí vem uma questão que eu acho assim muito, hoje em dia, muito também difícil, é um desafio, né? As crianças indo para as creches muito cedo. Eu sempre digo para as mães, eu digo, olha, quer um conselho? O seu filho precisa mais de um lar.
de um aconchego, de um apoio, e não de vários amiguinhos dentro de uma creche, porque os amiguinhos vão tudo da mesma faixa, nenhum às vezes nem fala nada, só olham para a cara do outro. Então, assim, é bom você conseguir trazer para o seu filho aquele calor humano, ensinar o que é uma família, né? Qual a idade ideal para começar na escola? Olha, eu não colocaria nenhum filho, meus filhos não foram antes de 4 anos para a escola, não foram, certo? E eu não me arrependo. Tenho um médico hoje, um engenheiro mecânico e um psicólogo, certo? Então, assim, não é colocar cedo, achar que a criança tem que falar todas as línguas. Eu acho que, assim, esse é meu pensamento, né? Muitas pessoas podem ir de contra total. Eu entendo muito bem que as pessoas, às vezes, têm que trabalhar, não tem com quem deixar. Então, são questões que têm que ser pontuadas e que a família tem que decidir. Mas, se tem condições de deixar em casa, fica em casa com teu filho, conversa com ele, olha no olho dele, ensina ele a falar. Hoje em dia, as telas estão destruindo o cérebro das crianças. Elas não têm mais conexões. E o que é que acontece? Não falam, ninguém sabe se é autista, se não é, e vai começa a procurar todos os especialistas. Tem mães que já chegam assim, olha, eu já fui para esse, porque eu estou achando que meu filho não sabe falar, e aí eu vou buscar porque eu estou achando que ele é autista. E, às vezes, não é, gente. É uma criança que passa o dia na tela, ligado ali, ficando míope, porque quanto mais ele olha para a tela e para, ele vai chegando mais perto da tela, né? Então, essas telas, hoje em dia, assim, eu sei que a tecnologia avançou muito, é muito importante em vários setores da vida, mas um celular não é um brinquedo de uma criança, não é? Nós passamos todo esse tempo brincando, criando, rasgando papel, pintando paredes, né? E vivemos hoje bem. E por que hoje eu tenho que dar um celular para o meu filho ficar calado? Cadê os brinquedos dele? Para que ele interaja com aquele brinquedo, não é? Então, isso aí eu acho importante que as mães repensem, né? Porque não adianta dar aquele celular para ele calar, é como se eu desligasse o botão ali. Deu o celular, mas ficou calado. Quando eu tiro, ele dá escândalo. Come com celular também, Come né? com celular, não sabe nem o que está comendo, né? E se tirar, não come. Aí a mãe quer comer, não coma, né? A avó e mãe tem que ver o menino de barriga cheia. Se não tiver com a barriga cheia, né? Doutora Cátia, então as telas hoje é um dos principais desafios no consultório de pediatria? É sim, porque às vezes chega e o menino começa a gritar e eu digo, olha, aí ela pega dá, né? Aí eu disse, mãe, não tem não, deixa ele gritar. Aí ela, não, mas ele olha, eu digo, quanto tempo ele fica de tela? Ah, doutora, infelizmente eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, né? E aí eu não tenho como deixar ele calado, é com o celular mesmo, e eu lhe fico então na televisão. E aí? Né? Aí o prejuízo chega. chega. Eu disse, tudo bem, a senhora está fazendo isso agora, mas daqui a pouco a senhora vai ter que arranjar esse tempo para ir para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para neuropediatra, para fonoaudiólogo, para todos esses especialistas, para a senhora cuidar do seu filho quando ele estaria com 70% de tudo que vai ficar na cabecinha dele até 2 anos de vida. E de 2 a 7, mais 30%. Então, aqueles neurônios que estavam ali se conectando, eles vão ficar soltos. E aí o prejuízo vai ser lá na frente. Então, esse é o desafio maior. Eu não vejo outro. E eu queria lembrar que tem alternativas, porque não precisa ser tela. Pode ter livros infantis com figuras, né? Então, tem várias outras alternativas para a criança se entreter, né? E que melhora o desenvolvimento da criança. A tela, ela tira a criatividade da criança. Então, existem outras alternativas, brinquedos educativos, livrinhos para cada faixa etária, até para criança com menos de 1 ano, tem livrinhos, né? Que ele pode folhear e brincar, e isso sim estimula o desenvolvimento. Tela bloqueia o desenvolvimento da criança. Até 2 anos é contraindicado. Zero tela. Zero tela. A Sociedade de Pediatria há mais de 15 anos que vinha lutando contra isso. E agora, com a pandemia, tudo se agravou. Verdade. Os pais tinham que trabalhar em casa, home office, não tinha como deixar as crianças caladas, as crianças não podiam ir para o colégio, né? Muitos deles. O que aconteceu? Tela. Então, olha, eu vou lhe dizer, nós, esse final de semana, fomos para João Câmara fazer um atendimento de pediatria itinerante, que, inclusive, a Sociedade de Pediatria é parceira deles, né, doutor Micucci. E aí, olha, para nossa surpresa, 70%
dos atendimentos, nós atendemos 200 crianças. Era procurando esses 70% psicólogo e psiquiatra. Mesmo no interior. Mesmo Também no interior. Sim. uma consequência desse uso exagerado das Exatamente. telas. 70%. A gente diz assim, cadê os meninos? Aí diz assim, olha, hoje está uma coisa impressionante, é tudo só querendo ir para o psicólogo. E pior que não tinha nem psicólogo nem psiquiatra nessa ação agora. Nós não foi nenhum, né? Eu não sei se chegou aí, já lotou, não sei, alguma coisa aconteceu, eu sei que não tinha mais como fazer. Então, assim, tá difícil, sabe? A gente não sabe essa geração como é que vai ser. Né? Como vão se comportar no mercado de trabalho, né? Que perspectiva de vida a gente tem para essas crianças, para esses adolescentes? Então, irritadíssimos, olha, agredindo professores. E uma coisa assim tão absurda em consultório, porque meu filho é psicólogo, a sala na frente da minha, sabe? E assim, aí eu interajo, porque às vezes é meu paciente e é paciente dele. Mas aí a gente vê assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que está acontecendo com esse mundo, né? e aí o pediatra se torna ainda mais importante, né? Para tentar pra frear isso. Inclusive, nessa situação toda, se a gente tivesse o pediatra na atenção básica, como ele tem essa formação e já entende, né, quanto as telas são nocivas, talvez a gente pudesse ter amenizado essa situação que foi criada, né? Com um médico ou nem médico na atenção básica, porque muitas unidades nem médico tem outros profissionais que todos têm a sua competência, né? Mas cada um tem o seu papel. E o pediatra sempre soube que tela não é indicado para criança pequena, né? Até os 2 anos é 0, a partir daí vai introduzindo pouco tempo de tela, e isso o pediatra já sabe há muitos anos, né? E talvez se a gente estivesse na atenção básica durante todo esse tempo, a gente não tivesse nessa situação agora com essa epidemia de TEA, né? de transtornos psíquicos, né? Nas crianças. Talvez, né? Uma hipótese. Quem sabe, né? Mas para combater e para agir hoje, precisa dessa presença do Sim, pediatra, né? Com certeza é Até porque, indispensável. para que você encaminhe para um profissional especialista, você tem que passar pelo pediatra para o pediatra ter atentado e encaminhar. Porque até para você marcar, para referenciar para qualquer um desses, é difícil. Tem poucos, né, atuando e muito. A demanda é imensa. Imensa. Agora, vocês estavam falando dessa questão do segmento, né? Uma vez por mês, vai, aí chega ali nos 6 meses, é a introdução alimentar, que é um desafio para os pais. Mas na rede pública, no SUS, mesmo não sendo pediatra, essa mãe, ela tem essa garantida essa consulta mensal, esse segmento? Não, né? No agendamento do Sistema Único de Saúde, tem uma consulta aos 6 meses e a próxima consulta, né, é aos 9 meses, né, agendado, que pode ser com o médico da saúde da família ou com outro profissional da saúde, enfermagem ou outro, né, na atenção básica. E aí a gente inicia a introdução alimentar, ficam 3 meses de lacuna, onde vai ter muitas dúvidas, muitos questionamentos e muitas dificuldades, porque a introdução alimentar pode ser simples em alguns casos, mas pode ter dificuldades. E aí, nesse momento que a mãe precisa, ela tem um agendamento com 3 meses depois. E eu não sei se ela tem uma garantia de procurar na atenção básica e ter um atendimento. Espero que tenha, mas eu não sei se isso é garantido. Mas de agendamento ela não tem, tá certo? Então, né, a gente também, né, quando a gente quer retornar o pediatra para a atenção básica, a gente quer retornar para a atenção básica com os agendamentos adequados e que dê todo o suporte necessário para a família, né, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, porque a gente tem que garantir a melhor medicina, o melhor tratamento e o melhor segmento para as nossas crianças e os nossos adolescentes. É interessante de uma consulta a outra, né? Quando é um mês de diferença, parece que é uma outra criança que chegou ali. Imagina 3 meses. O que é que pode acontecer, no caso, doutora Kátia, dessa criança que foi aos 6 meses, iniciou aí a introdução alimentar e só vai voltar 9 aos 10 meses, por exemplo? Não fazer aquela orientação que foi orientada, né, para fazer de alimentação. Porque, olha, existe todo um processo de maturação, digamos, neurológica, a nível de músculos mastigatórios. Então, eu sempre digo, olha, mãe, não crie expectativa que seu filho vai comer aquela comidinha que está aqui preparada dessa forma. Certo? Por quê? Porque não tem ainda músculo suficiente. Então, toda vez que você botar alguma coisa numa criança de 6 meses, ela vai cuspir.
Ela vai jogar a língua para fora. Aí você pensa assim, ela não gostou, ela não gosta dessas comidas, vou fazer outra coisa, né? Que vai fazer? Não vai contentar naquilo que a gente já orientou. Esse queixinho dela vai crescer um pouquinho para cá, para frente, né? Aí a bochechinha dela, que já está bochechudinha, tem reservas ali. O que é que vai acontecer? Vai ser consumida e vai ficar mais livre a cavidade oral, para que ela possa receber aquele alimento. Então, é uma adaptação nesse 6º mês. Então, vai levar a isso. Aí a mãe disse, mas se ela não comeu, eu dou outra coisa. Não, deixa ela com fome até a próxima alimentação. Vamos lá tentar, porque ela vai começar a comer, ela vai aprender. Então, quando isso não acontece, o que é que a gente vai ver? Não tem um bom ganho ponderal. Às vezes, a criança começa a entrar num quadro de alguma deficiência de vitaminas, entendeu? Mesmo que a gente faça aquela manutenção de prevenção de vitaminas, né, a partir do 6º mês, vitamina A, vitamina D, vitamina C e ferro, mesmo assim, ela, às vezes, quando chega um aninho que a gente pede o exame, está lá embaixo. Então, é isso aí, né? E a gente tem que ver se está se arrastando, se está conseguindo se levantar, se está balbuciando alguma coisa já ou não. Então, tudo isso tem que ser visto. E quando chega, às vezes, não, meu filho, ele vem na consulta de 6 meses, ele não consegue se arrastar. Ele não se levanta. Está lá. Bota lá dentro, o menino precisando ir para um neuropediatra avaliar, né? Se tem alguma deficiência. Esse tempo faz diferença também, né? Para a recuperação, para o desenvolvimento. Com certeza. É o que a gente chama de atraso do desenvolvimento motor, ou se for a nível também da fala, né? Tem criança, o menino está sorrindo bem, o menino está tentando, está balbuciando, já fala alguma, assim, alguma coisa. Tem uns que ficam calados. Hoje a gente vê muita criança que não está falando nada, gente. Chega 1 ano, 7 meses, 2 anos, sem dizer uma única palavra. E as telas estão sendo responsáveis por isso. Nossa! E, né, isso faz uma grande diferença, porque quando o pediatra, né, detecta alguma anormalidade, independente de saber qual é a causa que está provocando aquele atraso, a gente já começa a ensinar a família como estimular, né, e pede um retorno precoce. Caso a gente não perceba nenhuma mudança, a gente já tem que encaminhar para uma rede de atenção especializada, independente de eu saber qual é o diagnóstico. O diagnóstico vai ser visto depois, porque o objetivo é iniciar precocemente a estimulação, porque o que a gente quer é que a criança tenha né, o melhor desenvolvimento possível dentro do seu quadro, né? E eu só consigo fazer isso, eu melhoro bastante o prognóstico quando eu inicio precocemente as estimulações. Então, aí o pediatra é um profissional essencial para esse diagnóstico precoce, porque, como eu falei, ele é o especialista em neurodesenvolvimento da criança e do adolescente. Então, quem tem, né, maior capacidade de detectar essas anormalidades, essas deficiências, é o pediatra. Infelizmente, não tem nenhum outro profissional, né, tão capacitado quanto o pediatra. Tem profissionais capacitados, mas tão capacitado quanto o pediatra, não tem. Verdade. Agora, pais e mães que estão acompanhando esse podcast agora, não têm acesso a esse pediatra, qual a orientação vocês dariam? Assim, o que é que eles precisam observar no filho, para tentar aquele olhar de mãe, aquele olhar de pai, não, precisa de algo a mais, e que esse pai, que essa mãe vá em busca, mesmo não tendo acesso, mas que ele lute, que ele vá em busca desse acompanhamento. Olha, muitos deles já vêm assim, às vezes, olha, doutor, eu vim aqui, pronto, lá em João Câmara, teve uma mãe que chegou e disse assim, olha, a menina tinha 10 meses. Aí ela disse, olha, a minha filha tem alguns transtornos. Aí eu disse, como assim? Aí ela disse, eu acho que ela é autista. Eu disse, mas como que a senhora acha que é autista? Ela disse, não, porque ela fica assim, ela não quer se desgrudar de mim de jeito nenhum. Ela grita, se sair de cima de mim. Aí eu disse, passa ela para o pai. Aí ela passou. Aí ela ficou calada, né? Ela ficou quieta. Aí a menina olhava para mim. Aí ela disse, não, aqui foi assim, ela ficou, mas em casa ela não fica de jeito nenhum. Aí eu disse, o que mais que ela faz? Aí ela está começando, ela anda de ponta de pé. Aí eu disse, o que mais? Aí ela foi dizendo, sabe? Então, eles, hoje em dia, devido à internet, eles vão buscar no Google. E se alguém diz assim, eles começam a olhar e já vem para você
muitas vezes, já com quase com o diagnóstico, entendeu? Então, assim, o que eles teriam que fazer? É procurar um pediatra para poder receber o pediatra examinar, ver realmente se tem indicação e encaminhar, né? Porque a gente não vai encaminhar todo mundo que não fala, né? Às vezes não é só TEA, pode ser uma apraxia de fala, alguma coisa a mais, que precisa de outro tipo de tratamento, né? E aqui só o pediatra poderá atentar para aquilo para poder dar o segmento correto. Porque a gente sabe que hoje em dia, muitas crianças que têm TEA, eles passam o dia todo sendo estimulados, né? Muitos, muito estimulados. Né? Eles sai do fono, vai para o psicólogo, vai para a terapia ocupacional, vai para a psicopedagogia lá no colégio, e não sei o que. Os coitadinhos não tem tempo para nada, né? Para nada. E é um exagero, né? Porque a criança precisa de tempo com a família. Exatamente. E precisa de tempo de brinquedo, não é só terapia, né? Então, é um exagero, a gente já sabe, já foi reconhecido, e não é para ser dessa maneira, né? Precisa ser estimulado, mas em um tempo adequado, que deixa a criança ser criança também, com a família e com os brinquedos, com o tempo livre, né? Nada em exagero é a solução, né, para essa epidemia de TEA que a gente está tendo na atualidade, né? Ótimo. Doutor Reginaldo, doutora Kátia, muito obrigada por esse bate-papo. Queria deixar aqui a câmera aberta para que vocês possam fazer oficialmente o lançamento dessa campanha. Viver Bem está aqui à disposição de vocês e vamos fazer a nossa parte também. Então, só lembrando, né, o título da nossa campanha é Proteger a Criança e o Adolescente. Né? A gente precisa proteger essas pessoas que vão ser os cidadãos do futuro, e a gente protege valorizando o pediatra, né? Porque o pediatra é o médico que foi capacitado para atender e acompanhar essas crianças e adolescentes. E se a gente fizer isso de uma maneira adequada, a gente vai promover um futuro saudável, porque essas crianças e adolescentes que estão agora nessa faixa etária, eles vão ser os adultos saudáveis e os profissionais, né, e a força ativa da União no futuro. Então, é super importante o apoio de vocês, né, para resgatar, porque a força que a população tem é imensa, né? Nós vivemos num país democrático e o poder é de vocês, é do povo. Então, vamos, né, se aliar às nossas sociedades para pedir para que o pediatra retorne para a atenção básica, para que a gente tenha o melhor para os nossos filhos, nossas crianças e nossos adolescentes. Então, conto com a ajuda de vocês e muito obrigado. Quero parabenizar, né, o Dia das Mães, que está chegando. Dizer para todas as mães que creio que, por mais que talvez uma gravidez não tenha sido desejada, a gente é incapaz de não amar o filho, né? E aí precisa cuidar dele. Então, o pediatra é realmente o mais capacitado para poder dar essa assistência, porque nós estamos prevenindo, não é? Sendo capaz de detectar o que possa ocorrer de diferente e intervir. Nós falamos poucos aqui nos adolescentes, mas os adolescentes precisam também de muito carinho, de muito entendimento. Não é? A gente não pode achar, porque é da adolescência, não, a gente tem que ter autoridade para os filhos. Não é? A gente precisa chamar, conversar com eles, mostrar que os amigos são os pais. Não é? Os amigos que hoje convivem com vocês, eles não vão ser para toda a vida. Tem bons amigos e outros que não são. Então, vamos manter aquela harmonia dentro de casa, porque é tão bom, não é, quando a gente é pequenininho, que a gente tem condições de conversar, de brincar, e às vezes a gente nem tem muito tempo, né? Quando a gente está logo no início da vida, a gente está trabalhando, não tem muito tempo de dar assistência aos filhos. Mas estamos aqui, né? Nós temos essa consciência que é assim, um grande retorno para a gente. É saber que nós estamos fazendo o possível para que para que a criança seja um adulto saudável, né? Então, a gente tem essa disponibilidade e
vamos ver se deixa tanto de ir a pronto-socorro, né? Porque hoje em dia criou esse costume. E às vezes a gente vê que a criança vai até 2 anos, quando chega depois, passa 2 anos sem aparecer para o pediatra. Quando chega, os meninos já estão grandes, né? E ali perdeu-se aquele acompanhamento. Então, o ser humano ele precisa todo ano fazer um check-up. E a criança também precisa, né? De 0 a 19 anos, tá todo ano. Depois de 2 anos, a gente vai passar para fazer consulta de 4 em 4 meses, vai se passando e depois fica de ano em ano, né? Para ver se está tudo bem. Né? A gente tem um índice de obesidade muito grande hoje em dia. Em cada 3 crianças, uma é obesa. Né? Então, assim, vê a alimentação, dá orientação. Às vezes, gostam muito de fazer academia, né? Antes do tempo, ainda estão crescendo e estão fazendo academia. Isso pode afetar o crescimento deles. Então, é importante que eles escutem o pediatra. Né? Alguns realmente se sentem constrangidos em entrar no consultório de pediatra, mas que é necessário, né? Porque essa faixa de 14 a 19 anos fica muito perdida, principalmente a nível de pronto-socorro. Né? Às vezes chega no hospital, não, só atendo até 14. Aí o de 19, quando chega, vai para o do adulto, não, isso vai atender uma criança. E aquela criança fica ali solta. Né? Então, assim, o meu sentimento, eu acho que é de todo pediatra, é de ter a consciência plena de que a gente sempre fez o melhor e que está aqui para fazer o melhor para todos. Doutor Reginaldo, e a mensagem para os pediatras? Bem, então, né, nós temos, né, os pediatras aqui no Rio Grande do Norte, né, é super interessante, temos residências em pediatria e a gente quer contar também com a ajuda de vocês para valorizar essa nossa campanha, né, para se empenhar, né, para que a gente realmente consiga sensibilizar os seus pacientes, né, mesmo quem está na saúde suplementar, que faz consultório e que atenda paciente, que consiga que né, as mães desses seus pacientes se aliem a nessa campanha de valorização. Né? Também, né, quem trabalha, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, que eu sei que muitas vezes, muitas mães vão para os pronto-socorros porque é a única oportunidade que ela tem de passar por um pediatra, porque nas UPAs tem o atendimento pediátrico de urgência, né? Então, às vezes ela vai lá, mas é um atendimento de urgência. Então, que vocês pediatras que estejam atuando nas UPAs, nas emergências ou em qualquer área de atuação que você esteja, que conversem com as famílias, né, para valorizar o pediatra e para que a gente consiga realmente ter êxito nessa nossa campanha, que é uma campanha que a gente está começando aqui no Rio Grande do Norte, mas isso vai ser ampliado para o Brasil todo, porque a gente quer que as nossas crianças tenham realmente o melhor atendimento, né? Que é trazer o pediatra para a atenção básica, para que ele seja o médico que acompanhe a criança e o adolescente na sua rotina, para garantir que essas crianças e adolescentes sejam os adultos saudáveis do futuro, tá certo? Então, o pediatra tem um papel fundamental nisso. Ele já sabe da sua importância, né, na saúde da criança e do adolescente, e ele precisa, né, trazer para junto a sociedade, a família, porque a força dessa campanha vai vir da sociedade, da família, buscando os seus direitos, né, sabendo o que é melhor, e são vocês que vão nos ajudar a conseguir esse retorno, né? Porque vocês têm direito, né? Não é só a criança da saúde suplementar que pode ser atendida pelo pediatra. No nosso entender, e de todos os pediatras, é que todas as crianças do Brasil têm direito ao acompanhamento do pediatra, que seja no Sistema Único de Saúde ou na saúde suplementar. Os direitos são iguais. Verdade. Parabéns, doutor Reginaldo, parabéns, doutora Kátia. Parabéns a todos os pediatras que já abraçaram, né, essa campanha. E a gente vai Viver Bem está de portas abertas para a gente falar sobre essa campanha durante todo esse período, e eu espero de coração que a gente consiga impactar, né, o poder público principalmente, que é quem tem o poder de decisão aí para disponibilizar os pediatras na rede pública. Muito obrigada. Muito obrigado, nós agradecemos também de coração. Obrigada. Muito obrigada a você. Próxima semana tem mais podcast Viver Bem.